Boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar um pouquinho, não extensivamente, mas vou falar um pouquinho da situação de exposição existente, que é um assunto bastante atual e até certo ponto um pouco confuso. E eu acho que o IRD, enquanto Instituto de Radioproteção, ele tem assim um papel estratégico, né? Tanto na identificação dessas situações, quanto até, quando necessário, no controle desse tipo de situação de exposição. Então, eu vou começar essa minha apresentação, eu vou falar sobre esse novo paradigma, que não é tão novo assim, é de 2007, os tipos de situação de exposição, vou dar foco na situação de exposição existente, como que a gente vai aplicar o sistema de proteção radiológica a esse tipo de situação de exposição, os tipos de situação de exposição, vou dar uma pincelada muito rápida sobre remediação ambiental e gestão de resíduos e rejeitos, dos desafios que estão colocados ali do ponto de vista sempre da radioproteção ambiental, e vou falar um pouquinho sobre o arcabouço regulatório internacional e nacional. Então, eu vou começar falando sobre esse novo paradigma, né? Como é que isso foi desenvolvido. Quer dizer, as recomendações do ICRP, né, eles, na realidade, eles vão refletir um avanço que você tem da ciência, junto com a própria experiência prática na implementação do sistema de proteção. Se a gente fizer uma observação assim do ponto de vista, né, histórico, a gente vai ver que até antes da Segunda Guerra Mundial, as recomendações eram mais focadas com relação à proteção do staff médico. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse foco muda um pouco e você tem toda uma preocupação com a parte da geração de energia, né, elétrica a partir da energia nuclear, e você tem toda uma preocupação da proteção dos trabalhadores e do público que mora no entorno desse tipo de instalação. Então, esse é um sistema que ele vem evoluindo, então, desde o CRP 26, e chega até o CRP 60, que é na década de 90, um sistema bastante coerente, sólido e eficaz para a gente lidar com problemas associados à radioproteção. E esse sistema, ele é baseado, né, na prática, intervenção, e prática seria aquilo que você está adicionando dose, intervenção seria aquilo que você está reduzindo dose, e esse sistema ele foi incorporado pela agência em 96. Bom, o que acontece com esse sistema? Esse sistema, ao longo do tempo, né, principalmente nas últimas décadas, ele vem sendo muito pressionado pelos acidentes nucleares que aconteceram, principalmente Chernobyl e Fukushima. Ele é muito pressionado pela questão desses sítios contaminados, né, do passado, uma preocupação grande sobre as fontes naturais e até eventos maliciosos. Então, tudo isso pressiona esse sistema, e o que acontece é que o sistema se renova, ele incorpora tudo isso aí, porque grande parte, por exemplo, das fontes naturais, não é que elas não estivessem colocadas no ICRP 60, mas talvez elas não estivessem contempladas na sua magnitude ou toda na sua extensão. Então, o que acontece é que em 2007, a gente tem o CRP, a publicação 103, que aí você muda de uma abordagem baseada em processo e você vai para uma abordagem baseada na situação de exposição. Então, você estabelece essas 3 situações de exposição planejada, de emergência existente. Isso é incorporado em 2011 no Basic Safety Standard da agência, né, que é o General Safety Requirement, parte 3. Em 2011 e 2014, você tem essa coisa já consolidada. Então, agora a gente tem um sistema muito mais completo, abordando uma série de situações que não estavam contempladas no CRP 60, e essas situações de exposição, a princípio, elas vão dar conta de toda a exposição à radiação que uma pessoa vai estar sujeita na superfície do planeta. Então, ela fica muito mais completa. Além disso, o CRP 103, ele traz alguns elementos bastante interessantes, como a questão da preocupação das partes interessadas na questão da otimização da proteção. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar agora é o que é exatamente uma situação de exposição. Porque a gente vai ter que, antes a gente tinha esse sistema prática e intervenção, era um sistema com 2 velocidades.
você tinha uma que você tem uma limitação de dose, então você tinha que atuar para baixo, e uma outra que era intervenção que você tinha um threshold que você tinha que trabalhar para cima. Então, uma era mais restritiva, outra era mais flexível. E elas não se encontravam muito. Agora, você tem 3 situações de exposição que elas têm uma certa sobreposição. Então, vamos entender o que é isso. E eu acho que grande parte da confusão ocorre das pessoas não entenderem os conceitos que estão por detrás. Então, a primeira coisa é, o que é uma situação de exposição? Então, uma situação de exposição é um processo que causa exposição ao homem a partir de fontes naturais ou artificiais. Então, a gente, para que tenha exposição, é absolutamente necessário que eu tenha uma fonte. É necessário que essa fonte eu tenha vias de exposição e eu tenha indivíduos expostos. Se eu não tiver fonte, eu não tenho uma situação de exposição. Se eu tenho uma fonte e eu não tenho vias, eu não tenho uma situação de exposição. Entendeu? Se eu tenho a fonte, e se eu só tenho a fonte, eu não tenho as vias, só tenho os indivíduos, também não adianta. Então, a proteção que a gente vai fazer em cima dessas situações de exposição, ela pode ser feita na fonte, preferencialmente, mas a gente vai ver que no caso de situação de exposição existente, isso é muito complicado. A gente pode atuar, às vezes, nas vias de exposição, e quase nunca a gente pode também atuar nos indivíduos, modificando a localização ou as características desses indivíduos expostos. Então, a classificação, os tipos de situação de exposição, tem muito a ver com a fonte. Agora, a gente precisa entender o que é fonte. Fonte é qualquer coisa que vai poder causar exposição, tanto porque emite radiação como libera material radioativo. Então, quando as pessoas pensam em fonte, tem a tendência das pessoas acharem que é só uma fonte física. Isso também é uma fonte. Mas uma instalação, por exemplo, que é a central nuclear, ela pode ser considerada uma fonte. Uma mineração de urânio pode ser considerada uma fonte. Um terreno contaminado, né, à medida que você já tem a dispersão desse material radioativo, esse radionuclídeo no solo, então esse terreno contaminado pode ser considerado também uma fonte. Então, eu acho que essa ilustração aqui é interessante. Eu peguei do webinar lá do Mereia, lá da agência, e é como se você tivesse assim, na planejada, na situação de exposição planejada, essa fonte ela está toda controlada. Né? Na situação de emergência, você perde o controle dessa fonte. E na existente, na realidade, são fontes que já existem, quando você vai decidir se aquilo é um problema ou não. Então, na realidade, elas não aparecem assim do nada. Na realidade, a gente já vem convivendo com essas fontes já há muito tempo. Alguns radionuclídeos são da época da formação do planeta, e agora a gente começa a pensar, bom, será que isso é um problema? Será que isso não é um problema? Então, bom, os tipos de situação de exposição, a planejada, você tem uma introdução e operação deliberada dessa fonte, ou seja, eu estou utilizando a fonte pelas propriedades radiológicas, radioativas ou físicas dessa fonte. Numa situação de exposição de emergência, eu tenho a perda do controle da fonte, ou eu tenho a introdução inesperada de uma fonte. E na situação de exposição existente, a fonte já existe no meio ambiente quando eu vou pensar se existe a necessidade de algum controle ou não. Então, a gente vê que o tipo de situação de exposição ele vai ser determinado, em grande parte, pelo status da fonte. Então, no planejada, eu tenho o status da fonte, ela é deliberadamente introduzida, está totalmente sob controle. Então, à medida que eu introduzo isso na planejada, eu tenho como controlar, eu tenho como prever qual vai ser as minhas estimativas de dose, todos os controles que eu vou fazer. Na emergência, e é claro que as medidas de proteção radiológica eu posso implementar a qualquer momento, desde o início, né, do planejamento daquela instalação até o pós-fechamento pós-descomissionamento daquela instalação. Na emergência, a fonte, eu perdi o controle dessa fonte ou ela foi introduzida de forma inesperada. Então, eu tenho que ter as medidas de proteção radiológica, elas são urgentes para você baixar isso para uma dose que seria aceitável. Quando eu vou para a existente, essa fonte já existe quando a decisão sobre o controle precisa ser tomada. Então, as medidas de proteção, isso aqui é importante, as medidas de proteção só vão poder ser implementadas após uma etapa de caracterização da situação de exposição. Ela não é urgente, eu consigo planejar essas ações de proteção radiológica,
Geralmente, assim, os resultados são progressivos quando você começa a implementar algum tipo de ação. Não necessariamente você consegue atingir, você consegue baixar essa dose, o nível de referência, assim, tão rapidamente. Às vezes você precisa, step by step, você precisa de ações, né, em consequência. Mas esse fator, fonte e tempo, esses fatores eles são fundamentais para a gente saber qual é o tipo de situação de exposição. Bom, definido, agora a gente já entendeu conceitualmente como é que a gente classifica essas situações de exposição, vamos ver quais são os tipos de situação de exposição que a gente dividiu essa história, né? Então, na realidade, ela foi dividida mais ou menos em dois grandes grupos. A gente tem o grupo das fontes naturais, né, que é radônio, você tem radionuclídeos em commodities, pode ser água potável, alimento, material de construção, pode ser esses resíduos provenientes das indústrias enormes, ou a gente pode ser a exposição aeronáutica decorrente da radiação cósmica. E o outro grande grupo tem a ver com essas áreas, né, contaminadas com material radioativo residual. E de onde que vem isso? Pode ser práticas passadas, né, ou que nunca foram reguladas, ou que foram reguladas num marco regulatório diferente da que você tem hoje, ou é uma situação pós-emergência. E aí você tem esses dois terrenos contaminados, e você tem a exposição devido a radionuclídeos e nessas commodities que são oriundos desses lugares com essa contaminação residual. Então, a gente divide as situações de exposição existentes nesses grandes grupos. E aí, quais são as características, assim, da situação de exposição existente? Primeiro, é a questão que ela está no dia a dia da nossa vida, ela está presente em tudo, em todos os lugares, né? A tal da ubiquidade. Depois, são situações extremamente variáveis. Significa dizer que eu tenho situações, eu tenho grandes distribuições de doses, desde doses muito baixas até doses de dezenas de milisievert. Isso é possível ser encontrado. Não necessariamente, por exemplo, você consegue generalizar. Então, você pode, vou dar um exemplo aqui de uma mineração, você pode ter uma mineração de ouro que tenha urânio e tório associado, e aí não basta você caracterizar uma mineração, porque a concentração do mineral minério ele vai variar de local para local, a maneira que você vai extrair varia também de local para local, de empresa para empresa, então você não consegue. Então, essas coisas devem ser analisadas de meio que caso a caso. A situação ela deve ser caracterizada, não é impossível, você tem que fazer uma caracterização para você decidir que tipo de controle, que tipo de ação de proteção deve ser adotado, se é que precisa algum tipo de ação. O controle é normalmente feito sobre as vias de exposição, não é sempre possível você controlar a fonte. É claro que a gente trabalha com radioproteção, a nossa primeira ideia é controle da fonte. Nesse tipo de situação de exposição, a fonte é muito difícil, nem sempre é possível você controlar. A exposição dos trabalhadores ela pode ser acidental, então, alguns locais, o empregador pode até nem ter conhecimento que isso é um problema, então isso leva a uma falta de conscientização dos trabalhadores e do público dos riscos associados a esse tipo de situação de exposição, então você tem uma falta de uma cultura de proteção radiológica. Os níveis de exposição, em algumas situações, eles vão depender até do comportamento das pessoas, é o caso do radônio em residências, potencialmente não envolvem assim, acidentes e incidentes, e a proteção está muito relacionada a fatores sociais, éticos, econômicos e até políticos, e você vai ter sempre que fazer um balanço, né, desse risco da radiação frente a outros parâmetros aí. Você tem que ter uma perspectiva de longo prazo, você está envolvido aí em grande parte em radionuclídeos de origem natural, com linha de vida muito longa, e você tem várias autoridades de controle regulatórias envolvidas dependendo do tipo de situação. Então, você tem, assim, uma situação realmente bastante complexa. Então, a importância disso é que você está numa situação que, se você pegar a distribuição, né, da exposição à radiação, você vai ver que 80% da exposição média mundial vem de situação de exposição existente. Bom, agora vamos ver como que agora a gente já entendeu mais ou menos o que é isso, agora como que a gente aplica o sistema de proteção radiológica à situação de exposição existente. Bom, o sistema de proteção radiológica ele tá organizado em 3 princípios de radioproteção, né? Justificação, otimização e aplicação do limite de dose, em 3 categorias de exposição, médica, ocupacional e pública, agora tem até uma 4ª, que seria meio ambiente.
Em 3 situações de exposição: planejada, de emergência e existente. É claro que a gente está falando aqui de situações que são controláveis, né? Então, vamos aplicar isso à situação de exposição existente. Quando a gente coloca aqui, o que a gente percebe é que, bom, você tem a fonte, essa fonte já existe, você pode ter, dentro dessa situação, uma exposição ocupacional e uma exposição do público. No caso dos princípios da radioproteção, a justificação é utilizada, a otimização é um princípio fundamental, mas você não tem aplicação de limite de dose. Você tem o critério de dose adotado aqui, são os níveis de referência. Então, a gente já falou um pouco sobre as categorias de exposição ocupacional e pública, e agora vamos discutir um pouco sobre esses princípios da radioproteção. Bom, à medida que a fonte ela já existe no meio ambiente, a gente não está introduzindo deliberadamente uma fonte, então a justificação ela está muito associada a você decidir se você vai ter que implementar alguma estratégia de proteção, alguma estratégia de controle ou não relacionada àquilo. Então, a justificação tem a ver com a tomada de decisão quanto à avaliação da implementação ou não de estratégia de proteção. É claro que isso só é feito após uma caracterização. E aí, nessa justificação, você tem que levar em consideração um benefício um pouco mais global. Quando a gente vai para o princípio da otimização, né, que talvez nesse caso aqui seja o princípio mais importante, ou talvez o princípio central, seja para você da redução da dose, a gente começa a discutir na otimização qual o nível de proteção deve ser mais adequado numa determinada circunstância. Então, que tipo de dose aceitável ou não aceitável a gente vai ter? E a proteção radiológica ela tem que ser integrada junto com outras estratégias com relação a outros poluentes, porque o risco radiológico ele é apenas um pedaço desse risco. E muitas das vezes não é nem o mais relevante. Você tem todo o desafio da inclusão das partes interessadas. Quando a gente vai para o princípio da aplicação do limite de dose, a gente vê que a gente não se aplica à situação de exposição existente, mas o critério de dose utilizado vai ser o nível de referência. É claro que em algumas situações, a critério da autoridade regulatória, é possível você até estabelecer limites, sim. Existe essa flexibilidade. Então, pela primeira vez, o que o ICRP, quando ele muda aquele paradigma, ele coloca, você vai ter uma abordagem similar para os 3 tipos de situação de exposição. Então, no caso da planejada, que era a nossa antiga prática, você tem um limite de dose, a restrição de dose, abaixo da restrição de dose você tenta otimizar, e algum adicional de dose é permitido nessa situação de exposição planejada. Quando você vai para a situação de exposição existente de emergência, o que acontece é que você não tem um limite de dose, você tem um nível de referência, né, relacionado àquele tipo de situação de exposição. Você otimiza, então, a otimização ela é um princípio que permeia todas as situações de exposição. Então, você otimiza, e talvez seja o princípio mais interessante, né, do ponto de vista da redução da dose. Então, você tem essas doses que vão ser evitadas e algum tipo de dose residual você também fica, né, depois desse processo. Então, vamos entender um pouco o que seria esse nível de referência. Bom, a gente já viu que esse nível de referência não é um limite de dose, mas é claro que uma vez que ele é excedido, você tem que iniciar algum processo, alguma ação. Então, esse nível de referência é o nível de dose, de risco, de concentração de atividade, acima do qual não é apropriado permitir que hajam exposições. Então, você tem que acima disso aqui, você tem que otimizar para que você tenha um nível menor otimizado. Isso é claro que estou falando uma coisa que é um adicional da radiação natural. Então, aqui no caso da situação de exposição existente, na realidade, você tem uma faixa para você utilizar de 1 a 20. No caso de commodities, sugere-se não ser superior a 1 milisievert. Então, você tem uma faixa, então você vai ver que áreas contaminadas de 1 a 20, as commodities todas 1 milisievert. No caso de radônio, em residência, não exceder a 300 becquerels por metro cúbico, em locais de trabalho a 1.000. Isso aqui tudo está relacionado a uma dose de 10 milisievert. Então, quando você tem situações que são menores do que 1 milisievert, essas medidas de proteção, elas provavelmente não são justificadas.
e acima de 20, elas sempre são justificadas. Então, você tem que atuar dentro dessa faixa. Então, vamos avaliar rapidamente o que seria esse sítio. Eu vou dar um exemplo desse bloco aqui, um exemplo das fontes naturais, porque não dá tempo de falar sobre tudo assim, né, tão rapidamente. Então, vou dar um exemplo assim, ó, sítios contaminados por material radioativo residual. Então, esses sítios contaminados, eles podem ser contaminados por atividades anteriores, essas atividades anteriores pode ser que nunca estiveram sob controle regulatório, ou estavam sob controle regulatório diferente do marco regulatório que a gente está utilizando hoje, ou então você está num local onde o controle regulatório evoluiu, né, para atender as normas vigentes, mas você tem no mesmo terreno práticas passadas, então isso está tudo nessa material contaminado, esse terreno contaminado com atividades anteriores, ou pode ser contaminados por uma emergência após essa emergência ter sido declarada encerrada, ou após, né, o caso de uma liberação incidental ou atos maliciosos. Tudo isso está dentro daquela faixa de referência de 1 e 20. Só que aqui eu posso ter tanto uma mineração de urânio, como essa aqui do Quintistão, que foi no marco regulatório, era diferente, ou eu posso ter um lugar feito Sellafield, que eu tenho uma instalação planejada junto com uma existente, e aí existe uma confusão sobre qual nível de referência, se a gente vai usar nível de referência ou limitação de dose, ou eu tenho uma situação feito Fukushima, que também trabalhou com uma dose entre 1 e 20. Então, isso aqui traz alguns desafios importantes. Primeiro, identificar quem é o responsável, não só por identificar as situações de exposição existentes, mas até atribuir responsabilidades. E a outra é quais são os critérios que existem para você, os critérios de dose, para você classificar ou para você estabelecer esses níveis de referência. Então, agora eu vou falar um pouco sobre norma e a remediação, como é comum os dois, eu falo de forma conjunta. Eu vou falar um pouco sobre essas indústrias normas. Então, a primeira coisa sobre indústrias normas é entender o que é norma. Então, se você entrar lá no glossário da agência, você vai ver essa definição que eu acho que poderia ser mais confusa, né? Porque se você olhar o que seria norma, quer dizer, materiais radioativos de ocorrência natural, você vai ver que tudo é norma, porque a gente vive num planeta que ele é radioativo. Então, a princípio, tudo seria norma. Mas norma, geralmente, é um termo que a gente usa para quando você tem um material de ocorrência natural, ele começa a ser mais preocupante. Mas vamos ver o que a agência fala. Então, a agência diz que norma é material radioativo que não contém quantidade significativa de radionuclídeos, além dos radionuclídeos de ocorrência natural. Essas quantidades significativas, quem vai dizer é uma decisão da autoridade regulatória de cada país. E também lá é dito que material pode ser norma, também é um material designado na legislação nacional ou por algum órgão regulador, né, como sujeito ao controle regulatório. Então, está muito vinculada ao controle regulatório. Né? Então, isso tem que ficar claro. A gente espera que tenha trazido um pouco mais de luz sobre esse tema na atual 3.01. Então, o que é um resíduo norma? Então, tem resíduo, tem rejeito e ainda tem rejeito radioativo. Então, o resíduo norme é o material que permanece oriundo de um processo que compreende ou está contaminado por material radioativo natural. Então, ele é um material que vem de um processo, de um beneficiamento, de alguma transformação. E esse resíduo norme, ele pode ter alguma utilidade. Então, ele pode ser um resíduo ou pode ser um rejeito quando não está previsto nenhuma utilização para ele. Então, se a gente olhar essa figura aqui, você tem as fontes naturais, dentro das fontes naturais você tem os normes, dentro dos normes você tem os resíduos norme, e dentro dos resíduos normes você pode ter esses rejeitos norme. Então, a preocupação que a gente tem com esses resíduos, eles são assim, existem várias indústrias, desde mineração e beneficiamento de urânio, extração de terras raras, extração de tório, nióbio, petróleo, óleo e gás, zircão, né, carvão. E você tem uma série de indústrias que podem sim, algumas não têm, mas algumas podem sim ter problemas de radioproteção. Então, bom, vamos falar agora um pouco sobre remediação. Se você chegou, se a contaminação do meio ambiente não puder ser evitada, né? Então, pode ser que você tenha que remediar essa área, ou esse local, para que você tenha uma redução
dessa dose. Então, se você chegou lá e você viu que você está numa área contaminada, né? A gente tem essas áreas contaminadas com essas práticas passadas e tá. Você chegou à conclusão que realmente você precisa implementar alguma estratégia de redução de dose, então você tem que implementar alguma estratégia de remediação ambiental. Então, o objetivo, nesse caso aqui, né, a de remediação é a redução, isso que está no glossário da agência, são essas ações para redução, e você pode atuar diretamente na contaminação nas vias de exposição, e o objetivo é você devolver o sítio contaminado de recursos hídricos afetados ao uso público seguro. Não necessariamente você tem que voltar à condição inicial daquele seu sítio. Então, a avaliação da remediação é um processo sistemático, ela vai incluir desde preocupação com seguranças imediatas, caracterização daquele seu material, daquela sua área que está contaminada, até o planejamento, implementação e gestão pós-remediação. Então, você tem fases de remediação, né? Você tem a fase de avaliação preliminar, né? A fase 2 de detalhamento dessa avaliação, você tem o planejamento da remediação, você tem implementação e verificação disso através do monitoramento, e você tem o gerenciamento, né, que é pós-remediação. Então, aqui, nessas duas primeiras fases, você está ainda avaliando primeiro, se é necessário você realmente ter uma ação de remediação daquele seu local. Então, você está numa fase da justificação, se realmente a remediação é justificada. E depois, quando você entra no planejamento da remediação e na implantação da remediação, você está na fase da otimização. Então, você tem que otimizar, tendo em vista a redução de que dose, a que ponto de nível você tá indo. E você tem o que você vai gerenciar pós-remediação, qual é o controle que você vai ter daquela sua área. Em todas as fases, é óbvio que você tem que ter comunicação, né, e envolvimento das partes interessadas. Então, se eu tivesse que falar sobre os desafios, né, das fases de remediação ambiental, os desafios são inúmeros. Em cada fase dessa, tem inúmeros desafios do ponto de vista da remediação ambiental. Então, aqui, por exemplo, no caso da avaliação preliminar, eu posso ter situações que as condições radiológicas da caracterização foi bastante incipiente, essa contaminação já pode estar atingindo o meio ambiente, ou a responsabilidade daquele sítio pela remediação, às vezes ela não é clara, isso é confuso, ou às vezes você não tem fundos suficientes para você realmente fazer a sua remediação. Na fase mais detalhada, você tem a ponderação desses critérios, a definição dos níveis de referência é um desafio, principalmente em lugares que você não tem o background levantado daquela sua área, então isso pode ser um desafio. Você tem que começar a discutir a questão de aceitabilidade das partes interessadas em todos esses processos. Na fase de planejamento da remediação, você tem alguns desafios até bastante técnicos. Quais são as opções técnicas que você tem para remediar? Quais são as estratégias que são maduras, que já foram implementadas em outros locais? Quais são as coisas que são mais inovadoras nesse sentido? Você tem toda a questão da gestão dos resíduos, né? Você está falando que esse material, esses resíduos contendo material radioativo. Então, você tem que ver toda a parte de coordenação entre as autoridades regulatórias. Depois, você entra numa parte que você tem que verificar qual é a performance daquela sua estratégia de remediação. E aí também o tipo de monitoramento que você vai fazer, como é que você vai controlar, isso também passa a ser um desafio, além da questão do envolvimento das partes interessadas. E no pós-remediação, bom, você tem que ter toda uma discussão sobre qual é o tipo de monitoramento, a vigilância, como é que você vai manter a restrição naquele seu local, como é que vai se dar o controle institucional daquele seu sítio. Então, tudo isso é muito desafiador do ponto de vista da radioproteção ambiental, e isso são temas de estudos, e alguns deles a gente vem desenvolvendo aqui dentro da nossa área de radioecologia. Outro desafio é o que fazer com esse resíduo e esse rejeito gerado. Então, a ideia é, bom, você, na medida do possível, é não deixar gerar o rejeito, né? É prevenir, bom, mas se não deu, você tenta minimizar, né?
se mesmo minimizando, você ainda gerou alguma coisa, a ideia é que você tente reutilizar, reciclar, e a sua última estratégia seria você a disposição. Então, na realidade, a gestão desses materiais tem a ver com a classificação desses materiais residuais, incluindo rejeitos, aqui está errado, né? Rejeitos radioativos, rejeitos contendo material radioativo, as opções de gerenciamento que você tem, dispensa de materiais residuais, como é que você vai se dar essa reciclagem, essa reutilização, ou mesmo a disposição. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. E aí a gente entra nos desafios que são colocados, porque você tem grandes volumes de rejeito contendo material radioativo, você não tem tantas opções assim de disposição, e tem a necessidade de você definir critérios para você promover essa reutilização desse material, né? De forma que você reduza a quantidade de material que você tem que descartar. E além do desafio da aceitabilidade das partes interessadas. Isso aqui, a questão da reutilização, isso tem muito a ver com a questão da economia circular, que é tão discutida hoje em dia. O que é essa economia circular? Na realidade, ele é um conceito que ele vai associar o desenvolvimento econômico com o melhor uso dos recursos naturais. E como é que ele vai fazer isso? Na realidade, você faz uma otimização dos processos e você tenta depender o menos possível de matéria-prima original. Então, você tenta fazer toda a parte, né, de redução, da reutilização, para que você diminua, no final, chega a um destino final com desperdício mínimo, entendeu? Que você não tenha que fazer, no caso, diminuir, né, o impacto ambiental, diminuir a geração de rejeito. Então, a economia circular é um conceito muito, muito discutido hoje, muito em voga para esse tipo principalmente para a situação de exposição existente, é um conceito que é bastante utilizado. Bom, gente, eu falei um pouco agora sobre o que é uma situação de exposição, a situação de exposição existente, essas características, como aplicar o sistema de proteção radiológica a esse tipo de situações de exposição. A gente falou um pouquinho, demos 2 exemplos rápidos, falamos um pouquinho sobre remediação, falamos um pouquinho sobre a questão dos rejeitos, alguns desafios do ponto de vista da radioproteção ambiental, que são desafios técnicos, até desafios alguns científicos. Agora, vamos falar um pouco sobre esse arcabouço regulatório. Eu coloco aqui embaixo, eu trago, chupo o parágrafo lá do CRP 103, que, na realidade, o objetivo da gente implementar um sistema de proteção é você proteger as pessoas e o meio ambiente contra esses efeitos nocivos da radiação, né? Mas isso tem que ser feito sem você limitar indevidamente as ações humanas, que podem estar associadas com essas disposições. Então, é proteger, mas proteger de uma forma consciente, de uma forma ética. Então, vamos ver como é que a agência lida com o norme, como é que a agência lida, na realidade, com fontes naturais, né? Então, se a gente vê os requisitos aplicados a fontes naturais, que vão estar no General Safety Requirements, na parte 3, a gente vai ver que exposição a fontes naturais, elas são consideradas, geralmente consideradas, como uma situação de exposição existente. E, na realidade, ele lista uma série de situações, né, materiais contendo radionucleidos naturais, e a gente vai ver que alimentos, alimentação animal, água potável, fertilizantes agrícolas ou corretivos de solo, material de construção ou resíduos existentes no meio ambiente, ele considera tudo isso aqui como uma situação de exposição existente, independente da concentração de atividade que eu vou ter nesses materiais. Então, esses materiais são, independente dessa concentração de atividade desses radionucleidos, eles são considerados como situação de exposição existente. Quando chega aqui, ele cria para a norme, né? Então, quaisquer outros materiais nos quais as concentrações dos radionucleidos não excedam a 1 becquerel por grama ou 10 becquerels por grama do potássio 40. Agora, ele cria uma condição para que esses materiais, né, para que esse norme aqui seja considerado uma situação de exposição existente, ele tem que ter uma concentração de radionucleidos da série do urânio e do tório menor do que 1 becquerel por grama, e o potássio 40 menor do que 10 becquerels por grama. Caso isso não aconteça, né, o que acontece é que esse material, essas situações, vão ser consideradas como uma situação de exposição planejada. E aí vamos entender de onde é que veio esse número mágico, 1 becquerel por grama.
Na realidade, 1 becquerel por grama, na realidade, ele vem desse estudo da Anskier, que é, na realidade, o limite superior máximo dos solos. Isso aqui são médias, né? Então, você tem lá várias médias de vários países, e eles têm aquelas distribuições, e eles pegaram, analisaram as distribuições, e esse valor superior dessa concentração de atividade no solo, você vê que dá aqui em 1. Então, tudo aquilo que for maior do que 1, aqui abaixo de 1, vai ser considerado como situação de exposição existente. Acima de 1, esses resíduos normas, esse tipo de coisa, ele é considerado uma situação de exposição planejada. Isso cria alguns problemas. Primeiro, porque isso aqui é feito em cima de médias. Se a gente pegar a distribuição no nosso solo, muita coisa vai ter que ser considerada como planejada, porque a gente tem concentrações, às vezes, no solo maior do que isso. Então, vamos ver como é que a agência, como é que o GSR parte 3, como é que é o processo de decisão para determinar o tipo de controle, essas fontes de exposição. Entendendo que essas indústrias normas, você pode variar muito, né? Você tem que trabalhar caso a caso e uma abordagem gradual ela é essencial. Mas vamos ver como é que isso é feito. Então, você tem uma exposição a uma fonte natural. Essa exposição ela é passível de controle? Não. Se eu estiver falando, por exemplo, de raios cósmicos na superfície do planeta, ou potássio 40 no corpo humano, isso aqui está excluído, eu não tenho como controlar. A gente só pode aplicar o sistema de proteção radiológica para aquilo que é controlável. Então, a exposição aqui. Então, ele já está te dizendo que radônio em residência, raios cósmicos, resíduos no ambiente, commodities básicas, independente da concentração, a gente já sabe que vai seguir uma abordagem normal, que é considerar isso como uma situação de exposição existente, que você tem aquela faixa lá de 1 a 20, a gente já sabe que commodities tem 1 milisievert, radônio são 10 milisievert, já que tem até as concentrações aqui associadas a essa dose. Então, a gente já sabe que isso aqui é abordagem normal. Agora, esse material é um resíduo que não é uma commodity básica, nem é um resíduo que tem lá no ambiente. Aí vai entrar aquele critério. A concentração de atividade desse material é maior do que 1 becquerel por grama? Da série do uranitório maior do que 10 do potássio 40? Então, se ela é maior, ela vai ser considerada uma abordagem excepcional como uma situação de exposição planejada. Se ela é menor, ela cai na abordagem normal. Radônio Workplace, bom, se a Radônio Workplace está relacionado diretamente ao seu trabalho, por exemplo, na mineração de urânio, ele é considerado como, de maneira excepcional, como uma abordagem planejada. Se não, esse Radônio Workplace, ele pode ser mantido abaixo do nível de referência? Se sim, ele vai para a exposição, para a situação de exposição existente. Se não, ele é considerado nessa abordagem excepcional como planejado. Então, vamos fazer aqui de forma mais simples. Como é que seria esse controle regulatório de NORM? Assim, você tem esse critério de 1 becquerel por grama de uranitório e 10 do potássio 40. Você vai avaliar se esses materiais... Então, você tem esse critério aqui de 1 becquerel por grama. Você vai avaliar se esses materiais são isentos. O critério de isenção é em cima de uma dose de 1 milisievert ano, que está muito associada a uma concentração de 1 becquerel por grama de uranitório. Então, se esse material está isento, então está isento do controle regulatório. Se ele não estiver isento do controle regulatório, a gente já viu aqui uma inconsistência, né, de 1 milisievert se 1 becquerel por grama com 1 becquerel por grama aqui. Se ele não estiver isento, quer dizer, essa dose é maior do que 1 milisievert, você tem que, dependendo da situação, você vai aplicar os requisitos regulatórios proporcionais à magnitude dessa exposição. Então, se essas suas doses são doses baixas, aqui você vai, né, doses baixas, você vai fazer só uma notificação. Você vai, o responsável é notificado, o responsável notifica, desculpa, o regulador, não são necessárias medidas adicionais de proteção radiológica. Agora, à medida que essas doses são maiores, você vai aumentando, você pode entrar na seara que dá autorização e você pode ter desde registro até de licença. Mais ou menos isso. A outra coisa, bom, será que tudo precisa ser regulado? Não. Então, a gente já viu que coisas podem ser isentas,
ou seja, essas coisas não vão sequer entrar no controle regulatório, são isentas do controle regulatório, e algumas coisas que estão dentro do controle regulatório podem ser dispensadas desse controle. Então, você tem critérios, e você vê que o critério está sempre em torno de 1 milisievert ou 1 becquerel por grama e 10 becquerels por grama, que é geralmente o critério de isenção e dispensa que você utiliza para a situação de exposição planejada. Bom, isso é uma ideia de como que a agência ela aborda essas fontes naturais. Agora, vamos ver o que diz o ICRP. O ICRP, o que ele diz é o seguinte, bom, o ICRP ele tem uma publicação toda dedicada à norme, os processos industriais, né, como é que norme dentro desses processos. Ela é toda dedicada à norme, é o ICRP 42. Então, bom, norme ele é uma situação de exposição existente, na realidade, por natureza, a gente consegue observar isso. Essa fonte ela já existe, então você tem essa concentração de atividade natural, ela é onipresente no material distribuído na crosta terrestre, é claro que em alguns lugares você vai ter concentrações maiores ou menores. A atividade humana pode criar ou alterar, modificando essas concentrações. Essas vias podem ser controladas por medidas preventivas ou ações remediadoras. Você deve usar uma mesma abordagem de otimização abaixo de uma restrição de dose, a restrição de dose, nesse caso aqui, é o nível de referência. E diz o seguinte, que o NORM ele pode ser gerenciado como uma situação de exposição planejada quando a fonte que você estiver utilizando ela é removida e utilizada deliberadamente como uma fonte de radiação. Então, deixa eu explicar aqui. Você tem fontes, então você tem, por exemplo, fontes não modificadas, a questão de radônio, de raios cósmicos, e você tem esses NORMs. Então, o norme aqui, ele pode ser modificado. Você pode ter alguma indústria que vai modificar. Quando você modifica a fonte deliberadamente, você está utilizando aquela fonte em função das suas propriedades radioativas. Quando você faz isso deliberadamente, que é o caso da mineração de urânio, não há dúvida que mineração de urânio é um caso de norme, mas nessa situação particular, a fonte ela está sendo usada deliberadamente em função dessas suas propriedades radiológicas. Ela está sendo usada em função do seu potencial radiológico. E você, de antemão, você tem como estabelecer todos os seus controles, porque você já vai estabelecer todos esses postos de trabalho, todos os controles que você tem, porque você, deliberadamente, você está modificando, você está utilizando essa sua fonte. Então, nesse caso, ela é uma situação de exposição planejada. Quando essa modificação ela é acidental, por exemplo, eu tenho uma mineração de nióbio, por exemplo, e junto com o minério lá do nióbio, eu tenho a ocorrência de radionucleidos naturais. Em algumas situações, pode ser que você tenha isso acontecendo em quantidades significativas, né, de urânio e cloro associado. Podem ter outras mineradoras de nióbio que isso não seja exatamente um problema. Então, depende muito das características daquele seu local. Essa é uma coisa acidental, porque o cara, quando abriu a mineradora dele, ele estava preocupado em nióbio, ele cubou aquela jazida para nióbio, ele fez todos os controles para nióbio. Ele não fez isso para os radionucleidos. Então, o que você tem lá é uma coisa acidental. Então, essa situação, muitas das vezes, o cara não sabe, nem consegue associar que radiação possa vir a ser um problema, mas ele pode vir a ser um problema, e se ele for um problema, ele merece ter todo o seu controle. Então, para você saber se isso é um problema ou não, você tem que caracterizar essa situação, é fundamental essa caracterização para saber quem está exposto, onde, quando e como isso está sendo exposto, com a distribuição dessa dose, e implementar algum tipo de controle. Mas isso é uma situação de exposição eminentemente existente. Você não está utilizando essa fonte em função das propriedades radiológicas dela. Você não tem como antecipar, você não tem como controlar tudo isso. Bom, isso é o que diz o ICRP. Então, existe toda uma discussão, isso aí foi fruto de uma discussão grande para a gente entender que o fato de você trabalhar
com níveis de referência, não quer dizer que você não tem o controle dessa situação, muito pelo contrário, você continua tendo controle, só não é o controle da forma como a gente está mais acostumado, porque agora se discute muito outras questões que estão envolvidas numa avaliação que não seja só a parte radiológica. Agora, eu vou falar um pouquinho como que esse novo paradigma ele está sendo implementado, ele está sendo utilizado, ou ele está sendo, de que maneira a gente está tentando colocar isso na nossa norma básica. Então, o que acontece, primeira coisa, a motivação para a atualização da nossa norma básica 3.0, primeira coisa foi adequar o novo paradigma do ICRP, quer dizer, você tem que migrar desse sistema de 2 velocidades de prática e intervenção para um sistema, né, baseado na situação de exposição, que vai dar conta de outras situações que não eram previstas no sistema anterior, adequar os requisitos da agência, do GSR parte 3, está aqui. Existia uma necessidade muito grande para a gente saber como lidar com essas instalações, norme, né, com esses resíduos gerados nessas instalações, norme, também sobre remediação ambiental, que pode vir a ser um problema. Né? A gente vive num país continental em que garimpo e mineração não controlada é muito forte, então a gente pode ter áreas realmente com necessidade de remediação ambiental. Você precisa ter o estabelecimento dessas diretrizes de radioproteção para radônio em ambientes internos e em commodities. A gente precisava disso, água potável, alimentos, a gente precisava dessa diretriz. E a gente precisava incorporar melhorias na transparência e comunicação com o público para que a gente pudesse ter um sistema de proteção radiológica realmente coerente e harmonizado. Então, bom, como é que a situação de exposição ela era vista na atual, né, na atual 3.01? Então, esse tipo de situação ele era parcialmente incluído no conceito de exposição crônica, que é a exposição que vai persistir ao longo do tempo, e ela era considerada os requisitos de intervenção. O que dizia lá os requisitos de intervenção? Bom, quando ultrapassar determinados níveis de ação, ações remediadoras deveriam ser executadas. Essas ações elas tinham que estar justificadas e otimizadas, e os níveis de ação estavam descritos lá na posição regulatória número 7. Isso é o que está hoje na 3.01. E o que na nova 3.01, que está agora em fase de revisão, o que a gente sugere aqui? Bom, é uma situação de exposição, a gente muda o paradigma, é uma situação de exposição decorrente de uma fonte que já existe no meio ambiente, quando você decide, né, se precisa controlar ou não. Isso vai incluir exposição à radioatividade natural, isso vai incluir exposição a material radioativo residual de práticas anteriores ou situações que vão permanecer após uma situação de emergência. Então, com isso, a gente tem uma expansão do campo de aplicação. Antes estava restrito ao uso de atual, né, que está em vigor, ao uso de material de construção com teores elevados de radionucleidos naturais, solo com presença desses radionucleidos em teores mais elevados, áreas contaminadas por resíduos de indústria que não aquelas controladas pela CNEM, áreas contaminadas como resultado de operações militares e áreas contaminadas após a fase de emergência ter sido declarada encerrada, né? Então, na nova 3.01, a gente detalha isso aqui, inclui o que estava faltando. Então, a gente tem áreas contaminadas por material radioativo residual, que pode ser de atividades anteriores, ou uma situação após emergência. A gente tem commodities, né, provenientes desse material radioativo residual. Você tem as indústrias NORM, e aqui tem uma diferença que eu vou abordar. Aqui a gente segue o ICRP e não a agência. E todas as fontes naturais, né, que é radônio em ambiente fechado, as commodities, a questão da tripulação dessas aeronaves, né, devido à radiação cósmica. Então, antes da atual 3.01, você tem um item, que é o 6.4, sobre exposição crônica, com 2 subitens, né, e você tem estabelecido os níveis genéricos de referência de 10 milisievert, que doses maiores que 10 milisievert a remediação é justificada,
doses menores do que 10 milisievert, essa remediação não é justificada, e doses acima de 50 milisievert é sempre justificada. Quer dizer, são níveis genéricos bastante elevados, e a gente vai ver o que na nova 3.01, a gente tem um capítulo todo dedicado à situação de exposição existente, você tem 4 seções, 28 artigos, e você tem níveis de referência entre 1 e 20, aplicado em função do tipo de situação de exposição existente. Por exemplo, no caso de commodities, é 1 milisievert, né? No caso de indústrias normas, é de 1 a 5, eu vou explicar isso melhor. Aqui, hoje, você já tem uma posição regulatória, que é de água potável, que ela já foi escrita pensando nessa modificação, já pensando no novo paradigma, então ela já estabelece o nível de referência de 1 milisievert para água potável. Na verdade, é uma posição regulatória que ela estabelece a diretriz de radioproteção para ser utilizada por uma outra autoridade regulatória, que no caso é o Ministério da Saúde, que tem competência é um órgão regulatório para a área de potabilidade de água. E essa posição regulatória já foi incorporada na nova 3.01, na realidade ela já está em concordância com isso, e a gente tem uma norma específica, que não está na norma básica, mas a gente tem uma norma específica para indústrias de mineração NORM, que é a 4.01, que olha essas instalações como práticas, né, e aplica uma restrição de dose de 0,3 milisievert por ano. Isso também vai ter que ser revisto em função do novo paradigma. Então, como é que a gente tem a distribuição da situação de exposição existente, né? Na realidade, você tem dividido nessas 4 áreas. Então, áreas com material radioativo residual vai de 1 a 20 milisievert por ano. Indústrias normas de 1 a 5, então você pode ser desde isenção até a aplicação dos requisitos regulatórios utilizados para a situação de exposição planejada, porque, dependendo da situação, pode ser que isso o exija. A gente tem radônios em ambientes fechados, no caso de residências e workplace, 300 becquerels por metro cúbico, ou 1.000 becquerels por metro cúbico, no caso de ambiente de trabalho. Isso tem a ver com uma dose de 10 milisievert. E, no caso de commodity, é 1 milisievert. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia do tipo de requisito que é colocado aqui, no caso de áreas com material radioativo residual, você tem todos os requisitos relacionados ao que o responsável deve fazer, deve planejar, implementar e verificar essas ações remediadoras. Provisão de recursos financeiros também devem estar claros. Você tem que ter a gestão desses rejeitos contendo material radioativo. Como é que vai se dar esse programa de monitoramento radiológico ambiental, tanto durante as ações de remediação como na pós-remediação? No caso das indústrias NORM, é fundamental que se tenha essa caracterização radiológica. É imperativo que a gente utilize uma abordagem gradual, tanto pelo responsável pela situação de exposição existente, quanto pela autoridade regulatória. Então, o enforcement vai depender muito do tipo de situação. É um desafio é o envolvimento das partes interessadas. A gente já tem critérios para reutilização, reciclagem de resíduos NORM. Então, isso é uma coisa bem interessante, a gente já está alinhado com os novos conceitos da economia circular. Radônio em ambientes fechados, obviamente, tem que ter um plano de ação quando o radônio for maior do que o nível de referência aqui estabelecido. É claro que as partes interessadas elas devem ser informadas, e isso a gente colocou explicitamente na norma, quer dizer, a gente está dando um passo para o envolvimento das partes interessadas e para a transparência. E no caso de commodities, a gente tem todos os requisitos que são o estabelecimento dessas diretrizes de proteção radiológica, e eu posso citar aqui como exemplo a diretriz que foi dada para o Ministério da Saúde com relação à potabilidade, que já foi harmonizada entre a CNEM e o próprio Ministério da Saúde. Então, vamos discutir um pouco como é que se dá essa questão da fonte natural, porque é aí que eu acho que acontece grande parte das dúvidas, né, ou da confusão. Então, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, esclarecer parte, né, dessas dúvidas. Então,
Na nossa nova 3.01, o fluxograma vai ser assim: bom, exposição a uma fonte natural. Ela é passível de controle? Se não é passível de controle, não tem como a gente aplicar nenhum tipo de sistema de proteção. Porque o sistema de proteção é só em cima daquilo que é controlado. Então, está excluída a potássio 40 no corpo e os raios cósmicos. Bom, ela é passível de controle? Sim. A fonte ela é usada em função das suas características radiológicas? Se ela é utilizada em função das suas características radiológicas, por exemplo, no caso da mineração de urânio, você vai ter que enquadrar ela numa abordagem excepcional, que é uma situação de exposição planejada. Se não, é exposição a quê? É radônio em ambientes fechados? Então, é radônio em residência, prédios com alto fator de ocupação? Então, a gente vai pensar assim, bom, a concentração de radônio pode ser mantida menor do que o nível de referência, de 300 becquerels por metro cúbico? Se sim, ótimo, você vai discutir a otimização dessa situação, porque você sempre tem que baixar o máximo possível. Agora, se você já otimizou e você não consegue baixar, você vai ter que implantar algum plano de ação para você fazer a redução dessa dose. No caso de ambiente de trabalho, é a mesmíssima coisa. A concentração ela pode ser mantida menor do que 1.000 becquerels por metro cúbico? Se sim, você vai discutir se você vai aplicar algum tipo de otimização, se você até não vai fazer nada. Se não, você tem que implantar algum plano de ação para você reduzir essa dose. Isso no caso de radônio em ambientes fechados. Quando você está trabalhando com commodity, água potável, alimentos, esse tipo de coisa, você tem que fazer o seguinte cálculo: a dose do indivíduo mais exposto, ele vai exceder a 1 milisievert por ano? Se não, você provavelmente não vai fazer nada ou você vai tentar otimizar se você puder. Se sim, você tem que implementar alguma ação de remediação. Então, isso tem que ficar claro. Agora, vamos para as indústrias enormes, que é onde tem as maiores complicações. Até aqui, a gente está igualzinho o ICRP, igualzinho a agência, que segue o ICRP. Quando chega aqui, como é que a gente faz? Indústrias enormes. É a concentração de atividade maior do que 1 becquerel por grama da série do uranitório, maior que 10 becquerels por grama do potássio 40? Se não é, se está abaixo disso, está excluída do escopo da norma. A gente acha que isso não é um problema de proteção radiológica. Se tiver, que a gente já viu que 1 becquerel é a concentração que a gente tem em solos, né? A média desses solos naturais. Se está acima de 1 becquerel por grama, aí a gente vai fazer o cálculo da dose do indivíduo mais exposto. Então, se essa dose ficou abaixo de 1 milisievert, então, se não excede 1 milisievert, ela pode ser isenta, né? Essa instalação pode ser isenta. Se ela ficar acima de 1 milisievert, eu tenho que adotar uma abordagem gradativa. Pode ser notificação, registro, licença, ou, dependendo da situação, eu posso, inclusive, utilizar os requisitos de uma situação de exposição planejada. Você pode aplicar aqui. Então, assim, o que a gente vê de melhoras em termos da aplicação dessa situação de exposição existente? Quer dizer, você tem uma adoção de níveis de referência mais apropriados ao tipo de situação de exposição, quer dizer, a gente sai daquela faixa do 10 milisievert e agora a gente está numa faixa de 1 a 20 que vai ser adotada em função do tipo de circunstância que a gente tem. A gente tem uma implementação de estratégias de controle, de proteção, de remediação, quando realmente é necessário. É uma discussão que se tem muito hoje em cima da utilização racional ou inteligente dos recursos financeiros, principalmente os públicos. Você tem toda a parte de inclusão das partes interessadas, você tem um aumento da proteção radiológica dos indivíduos do público e do meio ambiente, você tem o gerenciamento desses rejeitos contendo material radioativo, peço desculpas aqui, mas é contendo material radioativo gerado, com dispensa e valorização desses resíduos enormes, isso é super importante. Você aumenta a transparência, você tem incorporação de critérios de dispensa para reciclagem e valorização de resíduos, e você tem um sistema de proteção radiológico harmonizado. Então, eu realmente, concluindo aqui a minha apresentação, eu acho que a gente tem enormes desafios impostos ao se aplicar o sistema de proteção radiológica à situação de exposição existente, desde de desafios que são do ponto de vista gerencial ou de Estado, né? Que é a identificação desses responsáveis, a identificação desses recursos financeiros, se você vai ter esses recursos financeiros disponíveis,
desde o envolvimento das partes interessadas, mas você também tem alguns desafios da ordem técnica. E qual é o melhor tipo de estratégia de remediação? Se essas tecnologias são as mais adequadas para a nossa situação, se é uma tecnologia madura, como é que você vai gerenciar esses rejeitos a longo prazo? É o desafio de a gente tem, se por um lado a gente tem a questão da reciclagem, né? Por outro lado, tem uma questão ética da questão da diluição desses rejeitos. Então, assim, eu sei que situação de exposição existente pode ser que não seja exatamente como a gente vem acostumado desde lá do ICRP 26 a trabalhar com limitação de dose, mas é entender que nível de referência significa também controle. Então, eu acho que a atualização da norma básica ela incorpora esse novo paradigma, ela adota requisitos de transparência e melhor comunicação com o público dentro de um conceito, dentro de parâmetros éticos, entendeu? Então, era isso que eu queria falar. Eu agradeço a audiência, peço desculpas se eu me estendi um pouco, mas você vê que eu tentei falar um pouquinho de cada coisa para que vocês tenham mais ou menos assim uma ideia do que está envolvido nessa discussão. Professora Marisa, muitíssimo obrigada. Seu tempo foi ótimo. É um tema muito desafiador, né? Então, acho que você conseguiu resumir bravamente. Muito obrigada por compartilhar sua experiência. Vou abrir para a audiência, mas aqui eu coloco realmente a necessidade, um ponto para a gente pensar. Do mesmo jeito que o paradigma mudou lá em 2007, enfim, precisamos também mudar nossos paradigmas, e isso é muito desafiador, mudança de paradigma, né? Porque quando você não está com toda essa base conceitual consolidada, o que você pensa? Nossa, como é que eu vou proteger mais a pessoa e o meio ambiente se eu estou deixando de ter limite de dose de 1 e posso ter um nível de restrição, um nível de 10, por exemplo. Então, assim, é uma mudança de paradigma para a gente também, entendeu? Que atua na área e mostra a importância da gente ter a base conceitual, para que a gente tenha essa segurança na hora de estabelecer um nível de referência de 2. E o que isso dá? Porque quando a gente pensa, nós como técnicos, a gente gosta de números de pensamento mais marcado, mais cartesiano, né? Então, também não é confortável chegar e dizer, não, agora não vai ser mais 1, vai ser 5. E aí eu vou ter que discutir a questão também do custo-benefício social econômico associado a isso. Então, é uma mudança de paradigma. Eu acho que é o início de uma fase que todos nós teremos que aprender, estudar e aprender muito. Muito obrigada novamente. Eu abro a discussão para a plateia. Obrigada, Laís. Eu reconheço que isso é uma dificuldade. Por isso que eu acho que o IRB ele tem um papel, ele tem uma responsabilidade nessa discussão, porque as pessoas elas ficam muito presas a números. Então, as pessoas estão muito presas a 1 milisievert. As pessoas não entendem como é que 1 milisievert foi estabelecido. Entendeu? O que está por detrás daquele número? A gente se habituou tanto a usar o número que agora a gente é difícil se desapegar do número. Mas a gente da radioproteção, a gente entende como é que aquilo foi feito. A gente sabe que muitas das vezes aquilo não é um problema. Aquilo é tudo uma modelagem, né, que é feita. Então, assim, às vezes você vai estar criando mais problema do que trazendo solução para essas pessoas. Então, isso tudo, por isso que eu acho que o IRD, eu comecei abrindo, e eu acho que a pós-graduação, vocês estão sendo formados aqui, vocês vão ser replicadores disso. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade nisso. Porque as outras pessoas, elas podem ter essa dificuldade, mas a gente tem que trazer essa luz, a gente tem que trazer essa discussão, a gente tem que mostrar, olha, sabe como é que isso foi feito? Sabe o que isso quer dizer, efetivamente? Entendeu? Então, eu acho que é uma discussão muito interessante, mas eu concordo com você, Laís. É difícil para a gente, porque a gente já está tão acostumado, para quem é regulador, ou mesmo para o IRB, que dá suporte técnico à área regulatória, a gente quer coisas concretas, entendeu? A gente quer coisas... E tem que ser concreto na regulamentação. Eu só estou dizendo que é possível ter isso com o nível de referência.
Essa é a grande discussão que vem tendo desde que mudou esse paradigma, e se você assistir às reuniões do ICRP, você vai ver que isso é possível, porque a gente tem que avançar em conceitos éticos, a gente tem que avançar em conceitos de maior inclusão, entendeu? De responsabilidade na utilização dos recursos públicos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração também. Desculpa, gente, se eu me estendi. Não, tá ótimo. O objetivo é esse mesmo. Talvez depois a gente possa até discutir numa futura apresentação a questão da origem, né, do milicídio, que é muito, muito legal, é muito interessante filosoficamente conversar sobre isso. Ok, pode sim, por favor, professor José Guilherme. Abrir o microfone de todos. Eu sei que a maioria das pessoas aqui não é da área ambiental, né? Assim, os alunos, a gente tem mais as outras áreas de concentração, mas é uma discussão muito atual. Olha lá, Marisa. Chorando de novo. Chorando de Os microfones estão ligados. Eu queria lembrar que os alunos que tiverem esse interesse podem escrever a pergunta também. Eu sei que às vezes as pessoas ficam um pouco inibidas, né, nessas apresentações. Eu não sei porquê, mas ficam, né? Então a gente tem a possibilidade de usar o recurso do chat também, escrever a pergunta. A gente tem feito isso nas últimas apresentações. Obrigada, professor Bernardo. Eu acho que é uma questão de geração. Essa geração não fala, escreve. Escreve. Mas, por favor, fique à vontade. Boa tarde, Marisa. Boa tarde. Tudo bom? Oi, Rogério. Obrigado pela sua apresentação sobre a situação de exposição existente. É bem interessante, né, esses novos paradigmas, né? Assim, vamos levantar uma situação hipotética? Imagine, a situação hipotética, né? Uma indústria de mineração, deixa eu ver, de urânio, né, localizado no Brasil, trabalhou durante muito tempo, minerou, e ela foi regulada sobre a ótica anterior. Você vê alguma abertura para que essa mineração, né, possa se enquadrar como situação de exposição existente? É a situação hipotética, tá? Você não quer ir para a situação real, não? Porque eu já posso dar uma resposta mais precisa. Eu acho que pode, professora Marisa. Fique acho à que a vontade. gente pode exemplificar. Olha só. Bom, vamos imaginar assim. Na situação hipotética, eu não vou... Posso até dizer exatamente o que eu acho. Vou falar da situação hipotética, Rogério, e depois eu vou falar da situação real, porque a situação real tem algumas coisas que nessa situação hipotética eu vou ter que dizer, mas se for isso, é isso, se for aquilo, é aquilo outro. Então, vamos lá. Eu tenho uma situação de mineração, eu acho que o Rogério está querendo falar sobre Poços de Caldas, né, que é o Complexo Mínimo Industrial de Poços de Caldas. Essa instalação ela foi licenciada, ela é controlada, deveria ser controlada, e você tem limite de dose, restrição de dose, programa de monitoramento, ela teve pré-operacional, ela é uma situação de exposição planejada, não há dúvida contra isso. Agora, vamos discutir, tipo assim, não, mas ela foi regulada num marco regulatório diferente do marco regulatório que a gente está hoje. Será que foi mesmo? Porque a regulação, ela vem modificando e a instalação vem modificando junto. Vou dar um exemplo. Quando começou essa instalação, o limite de dose não era 1, era 5. Mas à medida que já se mudou, essa instalação já passou para 1 milisievert. Então, essa instalação tem como limite de dose 1 milisievert para planejada, uma restrição de dose de 0,3. Então, no que ela difere de uma situação de exposição planejada? Ela continua sendo uma situação de exposição planejada. Ela foi licenciada, ela é controlada, ela tem limite de dose, ela tem restrição de dose, ela tem o pré-operacional, que muitas das vezes os sítios legados você não tem isso, ela tem um pré-operacional, ela tem todo esse controle. Então, nesse caso específico, eu não vejo como
isso aí. Na realidade, eu acho até que esse enquadramento, na minha opinião, ou é a pessoa que desconhece dos conceitos, ou desconhece da história dessa instalação, assim, ou é uma situação tipo, se colar, colou, entendeu? Mas do ponto de vista da radioproteção, é um absurdo. Então, assim, quando as pessoas me falaram isso, eu quase tive uma síncope. Ela aí sabe disso, porque isso chega a chocar. Você nunca pode ter uma situação de exposição existente vindo de uma situação de exposição planejada, entendeu? Não dá. Conceitualmente, isso não é possível, entendeu? Então, assim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Rogério, meio hipotético, meio real, mas... Sim, Marisa, respondeu. Eu concordo com você. É que eu também tenho escutado isso bastante, me né? dá arrepios isso. Por isso que eu acho que a gente aqui, né, a gente aqui do IRD, a gente tem uma obrigação, gente, até ética, sabe, de trazer luz a isso, porque às vezes as pessoas, elas não fazem isso por maldade, quer dizer, pode ser que o operador tenha outros interesses, mas eu não estou nem dizendo isso, acho até que não tem. Eu acho que as pessoas falam isso porque elas ou não entenderam, não sabem do histórico daquela instalação, ou não entendem muito de radioproteção. Então, a gente aqui tem uma missão, que é uma missão muito dura, que é uma missão de você, em tudo quanto é lugar que você está, você tem que, peraí, a radioproteção não é assim, olha, a radioproteção são esses conceitos, não pode fazer isso, não pode transformar, não faz sentido, entendeu? Então, a gente tem essa missão, e essa missão é toda sua, Rogério, lá na área regulatória. Para quem não conhece, o Rogério trabalha na DRS, vem trabalhando com essas instalações nucleares. Obrigada, professora Marisa, Rogério também. O Jackson Cristiano levantou a mão para fazer uma pergunta. Jackson, você, por favor. Boa tarde, tudo bem? Parabéns primeiro pela apresentação. Eu não sou da área de geologia, eu sou da área da saúde, mas estou trabalhando um projeto de pesquisa dentro da área de geologia de exposição ambiental. Sobre o radônio especificamente, né? E aí eu venho uma dúvida, né? Porque alguns autores, né, trazem a exposição de 300 becquerels por metro cúbico ao radônio, na exposição residencial, o radônio indoor. E já duas revisões sistemáticas com meta-análise, agora uma publicada em 2021, né, por Cheng e os seus colaboradores, e também outra em 2020 por Li, e eles chegam também ao mesmo valor, né, de risco, excesso de risco relativo de 11% a cada 100 becquerels por metro cúbico. Nessa diferenciação de 100 para 300, a normativa mantém 300 ou não seria mais prudente reduzir esse valor de referência de exposição para ações de mitigação? Pois é, o ICRP, se você vê o ICRP, ele fala de 100 a 300. Né? Você vê que o BSS já fala em 300. Já não fala, já aumentou isso. Como tem muita incerteza associada, até onde a gente sabe, o que está sendo adotado, que foi que a gente adotou aqui também no Brasil, foi o 300 e não o 100, porque isso seria muito restritivo, porque tem muitas inconsistências na própria medição do radônio e na própria modelagem. Então, restringir isso para 100, né? Porque, na realidade, isso é uma conta, né? Porque você vai ter que levar em consideração o fator de ocupação e o fator de equilíbrio. E o fator de equilíbrio depende da onde que fator de equilíbrio você está utilizando. Então, se você vai utilizar 0,3 ou 0,4, isso muda completamente a sua conta. Então, assim, são muitas incertezas associadas nisso, né? Então, assim, teve até uma briga histórica do Brasil, até nesses fóruns, que era não deixar livre para que cada país fizesse a sua conta com o seu fator de equilíbrio. Muito embora depois a gente até meio que abandonou essa briga, porque a gente começou a fazer uma série de contas com 0,3 e 0,4, não estava diferindo muito. Então, assim,
existe muita incerteza e a gente resolveu adotar o 300, que é aquilo que está no Basic Safety Standards da agência e é o número mais comumente utilizado. Então, do ponto de vista regulatório, vai ficar 300 mesmo. E se você me permitir um complemento, é interessante esse ponto, porque eu assisti uma apresentação da Agência de Proteção Ambiental de Portugal, que é responsável pela essa monitoração nacional de radônio, e durante a apresentação foi comentado que eles tiveram que reduzir, eu não lembro agora qual era o valor inicial, mas eles reduziram para 300, né? E no momento que eles reduziram para 300, trouxe um impacto complexo, porque algumas regiões que a princípio não tinham, não necessitavam de controle, passaram a ter. Então, tem que também, no meu ponto de vista, até com essa experiência que eu ouvi, qual é o impacto dessa redução, entendeu? Os Estados Unidos, o Hospital de Câncer, enfim, eles trabalham com valor de 143, mas é outro contexto social, eles têm dinheiro para pesquisa, eles têm dinheiro sobrando para várias outras coisas. Faz sentido a gente aqui no país realmente restringir tanto? Eu acho que é super importante a monitoração, sim, no país, para a gente ter ideia de como está. Mas o que isso significa com o viés da radioproteção? Então, é uma discussão muito interessante e eu coloquei só esse comentário para adicionar que existe vantagens e desvantagens em cada abordagem, né? Lógico. Eu concordo com você, Laís, mas eu também concordo com... Eu não sei quem foi que perguntou, desculpa, eu sou uma pessoa desmemoriada. Jackson. Desculpa, Jackson. Mas a gente tem que estar muito atento aos estudos que estão saindo. Mas também não é porque sai um paper que a gente muda uma legislação, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ficar atento a esse pooling de estudos, as meta-análises, para que a gente possa, na medida do possível, incorporar. Então, você vê que mesmo o ICRP, ele não chegou a uma conclusão entre o 100 e o 300. Como eu não sou da área, né, então eu fico limitado dentro do campo do que a literatura me traz, né? E aí no meu trabalho eu pego os principais estudos de 2014. Então, como você mencionou justamente, essa discrepância entre valores adotados, né? Então a gente percebe uma evolução. E aí já quando chega nas duas revisões sistemáticas e meta-análise, então já tem um cálculo mais consolidado, já tem, né, todo um critério de seleção. Mas o que apontou na questão financeira é justamente, né, a nossa realidade aqui em termos de Brasil é bem diferente da Europa, da Irlanda, por exemplo, dos Estados Unidos, Canadá, que tem capital para investir, né, nessas avaliações, e aqui nós recentemente estamos caminhando para esse rumo. Então, ainda temos muito que avançar, mas na verdade, mas ao mesmo tempo nós já estamos conseguindo um avanço muito grande perto, né, de anos anteriores. Quando fala na questão financeira, eu não tenho valor agora, porque me pediram um valor, porque eu trabalho com câncer de pulmão, né, a análise epidemiológica. E daí, considerando que até um parto pode ser a longo prazo, né, evitado pelas ações de mitigação, e aí nós fizemos um cálculo financeiro do quanto custa essas internações, o quanto custa, na verdade, talvez investir em monitoração e reduzir o custo-benefício é muito maior prevenir, né, o adoecimento e óbitos do que o investimento em monitoramento. Então, se por um lado se gasta, mas por outro lado se previne naquilo que é mais essencial, né, que é a saúde, é a qualidade de vida. Não tenha dúvida, Jackson. Eu só acho que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente faz essa conta direta, entendeu? Você transformar risco em câncer. A gente tinha, aqui no grupo, a gente tinha uma pessoa que era especialista em epidemiologia das radiações, e a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque essa conta não dá para ser feita assim direto. Toda vez que a gente faz essa conta direta, a gente incorre em alguns erros. Então, assim, eu entendo que a gente tem um país continental e que a gente precisa realmente fazer uma monitoração de radônio a nível nacional. Isso eu acho que o Brasil ele domina já essa tecnologia de medição. Eu acho que a gente já poderia estar fazendo. Alguns grupos, como o CPRM, já começou a fazer, até com o apoio do CRE. Mas acho que a gente tem que tomar um certo cuidado quando você começa a transformar concentração
em câncer, né? Então, assim, eu tenho um certo cuidado, porque essas metodologias, a gente tem que olhar direitinho como é que essas pessoas estão fazendo o cálculo. E a minha experiência mostra que todas as vezes que a gente não tem pessoas com esse grau de expertise fazendo conta, as coisas ficam assim de ordem. Se você aplicar aquele fator lá, né, que você vai transformar dose em risco, se você aplicar uma série de fatores direto, não é assim que você tem que fazer a conta, aquilo é uma coisa mais ilustrativa. Então, a gente teve até uma palestra na rádio, agora, na Rádio 2022, do Abel Gonzalez, que foi uma palestra até que foi gravada, que eu acho que deveria ser obrigatória para que todos os alunos assistissem, para entender um pouco melhor o que está por detrás de tudo isso e por que esses cálculos não podem ser feitos dessa maneira. Mas eu concordo que a gente tem que estar atento, né? Assim, acho que a gente tem que estar acompanhando aquilo que está sendo feito em termos dos estudos. Obrigada, professora Marisa, Jackson também. O IRD está atuante nessa área. O professor Paulo Roberto Ferreira, ele já está desenhando, né? Já vem desde a rádio também montando uma sequência de eventos para que a gente possa realmente desenhar um programa nacional de monitoração de radônio, mas as ações estão sendo feitas justamente para a gente ter essa visão do país. Madison Coelho está com a mão levantada, por favor. Boa tarde, aqui Madison, DPD. Eu queria agradecer a palestra da professora Marisa, agradecer também a professora Laís, professor Bernardo pela condução, né, pela organização da disciplina, que são seminários, né? É muito bom a gente, na DPD, assistir a apresentações como esta, né? Porque sempre que se falar em radioproteção e monitoramento, a gente vai estar transversalizando, né, se é que pode-se usar o verbo, entre tantas outras áreas que a gente vê, e não só afetas ao IRD, né? Eu fico olhando todo o panorama dos demais institutos, dos outros institutos, e, por exemplo, quando a professora falou de norme, né, um tema tão crescente, tão recorrente e cada vez mais estudado, né, principalmente indústria de óleo e gás. Agora, por último, a gente conversando sobre radônio. Enfim, eu queria parabenizar a iniciativa, assim, interseccionando com essa questão do marco regulatório, né? Eu fico vendo o quanto que nossos servidores, e aí, novamente, principalmente no IRD, trabalham essas questões, mas não somente restrito ao IRD, volto a dizer que norme mesmo está sendo... Quem foi o Instituto da Senem que fosse deparar com a indústria de óleo e gás, o IEM é um bom exemplo, vai se deparar com a questão do norme. Enfim, tudo que foi dito aqui foi muito bom, eu procurei compartilhar a atenção da palestra com outras atividades aqui, mas eu sou muito caro assim que a doutora Angélica fez a divulgação do evento aqui, eu pensei, poxa, não posso deixar de estar presente, né? Vários servidores do RD que eu vejo aqui, servidores da Senem como um todo, alunos, né? Que bom, houve 46 logados aqui no momento de pico, eu acho, talvez um pouquinho mais. Então, realmente, minha fala aqui não foi tanto colocação de dúvida ou colocação técnica sobre o tema, mas o agradecimento pela forma como foi abordado. Obrigado. Obrigada, Madison. A gente que agradece aí a audiência, Participação, né? A participação. Muito obrigada, Madison. Obrigada a todos também. Não sei se... Paulo Roberto está querendo comentar, por favor. Acho que ele caiu. Eu fiquei preocupada porque tinha caído a luz aqui no IRD, né? Agora está... Eu acho que o Paulo Não, Roberto... Paulo tá ativo. Pedi para abrir o microfone. Eu não sei, eu não consigo ver as pessoas. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu vejo quem são as... Lá nas pessoas, você clica nas pessoas que você consegue ver todo mundo. Ah, Mas o Paulo tá ativo. Só abrir o microfone, Paulo, por favor.
Eduardo Figueira levantou a mão. Isso. Pode falar, Eduardo, por favor. É só uma complementação com relação ao que a Marisa falou, muito bem, acho que é Jackson, né, que falou também, com relação à análise do impacto regulatório. Isso é uma área que realmente, eu concordo com a Marisa, a gente precisa ter os parâmetros de cálculos muito bem definidos, muito bem conhecidos, né, e é louvável essas iniciativas que a RD está tomando na área de radônio, né, para que possa ser efetivamente calculado o impacto regulatório. Isso, assim, eu sei que a Marisa vai concordar comigo, a gente já conversou sobre isso. Eu acho muito importante que é uma área que precisa ser muito desenvolvida aqui no Brasil. A gente não faz muito avaliação quando está modificando uma norma, qual vai ser o impacto regulatório no custo, na saúde da população, né? Nós tivemos aí o exemplo que foi citado do Ministério da Saúde e tal, mas não se vê isso em todo quanto é canto, né? Eu estava estudando nos Estados Unidos quando foi mudada a norma de potabilidade, o MCL de arsênio em água potável de 50 para 20 microgramas por litro. Ia ser mudada, e quando entrou o Bush, ele estendeu mais esse prazo, né? Mas e tinha toda uma avaliação econômica, socioeconômica disso, né? O impacto que haveria nos sistemas de distribuição municipal, e com isso toda uma infraestrutura de pesquisa foi desenvolvida, da qual eu até fiz parte também, para o cálculo da remediação, o cálculo do impacto dos abastecimentos de arsênio. Então, isso é uma coisa que a gente, no IRD, como pesquisador na área, né, é um tema bastante interessante para se desenvolver por aí. Era só isso, porque eu acho que, para ficar bem claro, sim, os parâmetros às vezes não são muito bons e, por isso, nós precisamos desenvolver. Não vamos fazer cálculo porque não são confiáveis. Eu sei que não foi isso que a Marisa quis dizer. Eu concordo. Essa questão do impacto regulatório é uma coisa que a gente vem discutindo muito, entendeu? E é uma coisa que eu acho que o Brasil já está amadurecido o suficiente para começar a fazer. Eu acho que a gente já deu avanços significativos nessa 3.01. Assim, para mim, tem avanços enormes, coisas que eu considero muito preciosas, como questão da transparência, comunicação com o público, acesso à informação, avaliação do meio ambiente de forma mais explícita. Então, tem coisas muito interessantes. O impacto de uma norma, principalmente de uma norma básica, ela é muito grande, porque a gente envolve o setor produtivo, tem um impacto nacional. Então, a gente considera realmente que isso é fundamental. Então, a gente está pensando como é que isso poderia ser feito, entendeu? Eu acho que esse é o futuro e a gente realmente tem que estar preparado para esses avanços, essas cobranças, né? Obrigada. Tem mais espaço para uma pergunta. O Paulo Roberto não se manifestou, mas o André Quadros está com a mão levantada. Por favor, André. O microfone está desligado. Para mim, ainda aparece o microfone desligado, André. Acho que agora eu consegui. Eu não estava conseguindo clicar aqui. Agora acho que foi. Agora foi. Foi sim. Bom, queria dar os parabéns à Marisa, a Laís também aí pela organização, a Marisa pela palestra. Infelizmente, eu peguei mais para o final, né? E parabenizar os demais aí que participaram da organização. Eu queria fazer só um comentário sobre essa parte do impacto regulatório, né? Avaliação de impacto regulatório. Recentemente, foi incorporado aí nas nossas OAIs de elaboração de normas, né? A questão da avaliação de impacto regulatório, né? Isso até para uma exigência aí por força acho que é de lei ou de decreto, que isso seja, que os órgãos que trabalham com regulamentação façam esse tipo de abordagem, né?
Então, a gente já incorporou aí nas nossas, só a título de informação, nas nossas orientações internas, a questão da avaliação de impacto regulatório, né? É claro que, assim, ainda está numa fase inicial, digamos assim, né? A gente já tem que melhor operacionalizar, mas a gente já, a DRS, né, a CELEM, enfim, já está atento a essa questão que é realmente muito importante, né? Então, é só para acrescentar essa informação. Tá bom? Obrigado. Obrigada, André. Obrigada. O Paulo Roberto me escreveu dizendo que está com problema no microfone, mas ele pediu o e-mail do Jackson para entrar em contato e conversar melhor. Tá, Jackson? Então, você pode passar para o professor José Guilherme seu contato e ele passa para a gente. Professora Marisa, muitíssimo obrigada novamente. Muito obrigada a todos pela audiência, pela participação. E depois o link, a apresentação foi filmada e depois o link será disponibilizado a todos. Muito obrigada novamente, professor Bernardo, também pela ideia e iniciativa, professor José Guilherme pela coordenação, porque mesmo eu conduzindo, ele que está nos bastidores aqui dizendo mais uma pergunta, fala, ele que é o grande maestro, muito obrigada a todos. Gente, eu queria agradecer a todos aí pela oportunidade, a Laís, o Bernardo e o Guilherme, a nossa pós-graduação. Eu sei que o tema é muito extensivo, eu tentei abordar alguma coisinha, mas se alguém tiver um interesse, uma coisa mais detalhada, eu estou aqui à disposição. É só bater aqui na minha porta, eu venho para o RD todos os dias e a gente conversa um pouco melhor. Algumas coisas eu vou ter as respostas, outras a gente ainda está discutindo. Existe uma série de questões que ainda estão sendo resolvidas com relação a essa própria 3.01. Eu posso adiantar aqui, por exemplo, essa questão das responsabilidades é uma questão ainda pouco clara, que a gente está tentando clarificar dentro das atribuições da própria CNEM. Agora, eu acho bastante desafiador e acho bastante importante, mas eu realmente estou convencida que a gente deu um passo grande com essa nova norma básica. Eu acho que ela traz avanços realmente, para mim, da área de radioproteção, traz avanços que eu realmente considero fundamentais. Eu acho que a gente está no caminho, acho que ainda tem muito para caminhar, mas eu acho que a gente já deu aí um primeiro passo. Eu queria agradecer a todos, a audiência, a coordenação e me coloco à disposição se alguém quiser discutir alguma coisa mais detalhadamente, ou de repente for constrangido de fazer a pergunta aqui, mas não tem problema, é só me procurar aqui no IRD. Tá? Obrigada.